Olá, meu nome é Patrícia Ferrarini Bertuzzo, sou psicóloga e neuropsicóloga clínica. Eu trabalho tanto com crianças como adolescentes na clínica e sou docente também de pós-graduação. Bom, o tema de hoje, que eu acho muito importante falar um pouquinho a respeito para vocês, é sobre os impactos da agressão na vida da criança. Por que esse tema me chamou muito a atenção? Porque a gente tem percebido, tá? Principalmente com a pandemia, crianças em casa, famílias em casa, a gente tem percebido o aumento significativo de casos de agressões e violência contra crianças, tá, pessoal? Então, isso é muito sério. Por quê? Porque as pessoas, nós, pais, cuidadores, as pessoas que mais precisam passar segurança para as crianças e confiança, estão maltratando. No Brasil, a gente sabe que as pessoas que mais deveriam realmente cuidar das crianças estão, muitas vezes, o quê? Maltratando. Não só de violências físicas, mas violências psicológicas, verbais, tá? E isso é muito prejudicial para o emocional dessas crianças que vão se tornar adultos, tá? E certamente, a gente não pode generalizar, certamente poderão reproduzir esses comportamentos, essas atitudes na criação dos seus filhos. Se a gente parar para pensar, no passado, a gente via muito essa questão de autoridade, né? Os pais serem mais autoritários. Como era a geração do passado? Né? Existia o quê? Uma geração, né? Uma hierarquia vertical, ou seja, os pais tinham poder sobre os filhos, né? E isso gerava uma hierarquia, até a disposição das mesas, né? Olha, o pai sentava na ponta, e a gente sabe que existem famílias que até hoje são mais tradicionais, e existe aí essa hierarquia e esse respeito também, tá? Só que por outro lado, existia muito também essa questão da violência, que era considerada, entre aspas, normal, né? Você vai bater, você vai xingar. E acreditava-se no passado que essas experiências negativas, não, eu apanhei, mas eu tô vivo, eu tô aqui. E muitas vezes acaba se reproduzindo na vida dessas novas gerações. Só que essa nova geração, né, diante de vários estudos, tem visto e tem mostrado que isso causa muitos danos, gente, e muitos danos considerados irreversíveis, ou seja, capazes de nunca mais, tá, mudar, né? Capazes de nunca mais voltar, né, ou trabalhar, ou a gente vai precisar de muita ajuda, de muitos anos, para que esses prejuízos, tá, sejam minimizados. Olha, para vocês terem uma ideia dos impactos negativos que isso gera, né, quando a gente bate num filho, quando a gente xinga um filho, que certamente, quando a gente compara um filho, a gente coloca ele, por exemplo, como, olha, você é burro, que a gente ouve muito, não tô falando da minha cabeça, tá, gente? Eu trabalho numa clínica e sei muito bem, tá? Não trabalho com todos os públicos, né? Com todas as demandas. A gente sempre tem que ter, assim, uma especialidade para lidar, mas eu sei que as demandas comportamentais, elas são muito grandes, tá? Então eu posso falar muito para vocês com propriedade de algo que acontece com muita frequência, né? Quando eu falo que a gente existiu uma verticalidade, tá? E uma hierarquia, e hoje a gente vê muito uma horizontalidade. O que significa isso? Muitas vezes os filhos mandando nos pais, não existe mais hierarquia, tá? E às vezes em algumas famílias a gente observa o quê? Que o pai, ele tenta ser autoritário, né? Ou a mãe, tá? Eu tô colocando pai, gente, mas não existe gênero, tá? Pai, mãe, eu tô dizendo assim, que não existe algo específico, tá? Ou um cuidador. Então, assim, às vezes ele quer ser tão, assim, demonstrar sua autoridade, que ele põe força, tanto nas palavras, como na parte física, tá? E aí, o que eu gostaria de dizer para esses pais? Primeiro, gente, a gente precisa entender que neste momento de pandemia,
que todos, né, foi escancarado na nossa cara as características dos nossos filhos, dos nossos, né, das pessoas que estão à nossa volta. E muitas dificuldades, né, aconteceram. Por quê? Porque a gente sabe que tem pais dentro de casa trabalhando em home office, tem pais desempregados, tem mães precisando fazer o serviço da casa, que a escola era a única forma de deixar os seus filhos, e agora eles estão dentro de casa e você tem que dar conta da casa, dar conta da escola, né, dos estudos, e muitas vezes dar conta de todos os serviços da casa e tudo mais, e desses filhos. Então, primeiro, gente, a gente precisa entender que há uma mudança neste momento, tá? A gente está vivendo um novo momento. Então, será que a gente não está, de repente, exigindo demais de uma criança que mudou totalmente seus hábitos de rotina? E outro ponto que tem acontecido muito é a questão do sono. A gente percebe que há uma inversão, as crianças estão dormindo mais tarde e acordando mais cedo, tá? E por experiência clínica, até virando a noite, né? Muitas crianças estão aí varando as noites, isso prejudica também. Mas o foco não é só esse, gente. Por que eu tô falando tudo isso, Patrícia? Pra gente entender que se o mundo tá diferente, né? A gente precisa também entender um pouco desse lado das crianças, principalmente das pequenininhas, que elas não têm maturidade suficiente para entender, para ficar atenta, para ficar paradinha. Essa ociosidade, ou seja, essa falta de algo para fazer, né? Esse tédio, essa coisa de ficar muito parada para uma criança muito pequena, isso causa um prejuízo, inclusive, entende, gente? Por isso que eu vim aqui falar um pouquinho para vocês sobre primeiro o cérebro da criança, tá? Para que a gente possa entender como pais, como cuidadores, os comportamentos dos nossos filhos e a gente ter de uma certa forma um autocontrole, um certo grau de paciência para que a punição física e a punição verbal seja descartada, né, das nossas bocas e das nossas ações. A gente precisa entender o cérebro humano, tá? Infantil. Essa partezinha da frente aqui, ela é como se fosse essa região do nosso cérebro aqui, que se chama pré-frontal. Essa partezinha aqui da frente, ela é responsável pela nossa atenção. Uma das funções é estar atento. Agora, vamos imaginar que é uma criança de 1 aninho a 5 aninhos, tá? Ela não tem essa função nobre que a gente fala, que é desenvolvida mais pra frente. E como que a gente vai querer que essas crianças pequenininhas, elas parem quietinhas, elas ficam obedientes o tempo todo, elas escutem e sempre façam tudo que os pais querem, tá? E na tentativa de uma educação, o que os pais tendem a fazer? Castigo, brigar, gritar, xingar, bater, humilhar. E isso na tentativa de educar. Só que essas ações não ajudam, elas, muito pelo contrário, elas pioram os comportamentos, porque você não ensina o novo método, a nova maneira de ser, você tá só punindo. E punir por punir, entendeu, gente? E, pelo contrário, gera prejuízos mentais. Muitas crianças, tá? Que são humilhadas, que são estigmatizadas, rotuladas, que apanham, assim, tem muita baixa autoestima, tá? Eu não tô generalizando todas, mas assim, a gente sabe que tem muitos impactos. Leva a transtornos mentais, depressão, ansiedade, pânico, pode levar a prejuízos, assim, inclusive em criminalidades, porque se eu bato, né, se eu apanho, o que eu tô aprendendo com esse mundo, com esse ambiente, tá? E hoje em dia, os fatores ambientais são muito mais fortes, tá? Do que apenas os genéticos. É claro que a genética é muito importante. E a gente já sabe que os fatores multifatoriais, ou seja, genética, ambiente, social, tudo isso tá sendo absorvido pela mente, né? Pela cabecinha das crianças. Só que o ambiente ele é capaz de mudar muita coisa. E se eu absorvo do meu ambiente brigas, bater,
xingar, humilhar, né? Será que eu não vou estar reproduzindo o que muitas vezes no passado se fazia? E a gente está no século 21, onde a gente tem as instruções, ó, estou aqui falando para vocês, né? A gente tem a oportunidade de se instruir, de buscar ajuda, de pegar a vida, né? De olhar livros, de olhar no YouTube. A gente aprende sobre tanta coisa, como cozinhar, como fazer aquilo, como, entende? Como cuidar de algo, de uma planta. Por que a gente não pode aprender como cuidar de um filho que não tem manual de instrução, tá? Mas a educação que está sendo muito fácil no dia a dia de vocês, não é educação. A educação é difícil. Ela é difícil, mas ela não pode ser incluída maus tratos físicos, psicológicos, sociais. Ela não pode, tá? Porque causa sérios prejuízos e depois ela vai precisar buscar uma terapia, uma ajuda a vida toda, porque essa história de falar eu apanhei e tô bem, será? Será que você tá bem o suficiente a ponto de você reproduzir aquilo que você teve, né? Você continuar reproduzindo e acreditar que aquilo é o correto, né? E será que emocionalmente falando, você já não teve aí seus perrengues difíceis? Entende? Então essa não é, né? Exclua esse caminho para a educação dos filhos, tá? Então esse cérebro que é imaturo, essa atenção aqui que é desenvolvida a longo prazo, né? Durante a vida, tá? Quanto menor a criança, menor o nível de atenção. Então assim, vamos imaginar, gente, se ela tá numa aula online, se ela tá fazendo alguma coisa, ela não vai ter muito tempo, ela não vai conseguir ficar paradinha por muito tempo, porque o cérebro dela, neste ponto, ainda é desenvolvido, tá? Então, quais são os recursos que ela vai utilizar para chamar atenção, para falar, não quero mais, chega, não quero isso? É chorar, é fazer birra, é muitas vezes bater, entende? É falar, não quero. Então, neste momento, a gente precisa entender que é o cérebro imaturo, tá? Claro que eu não tô entrando aqui em patologias de frequência, de tempo, porque tem crianças que faz muito e a gente precisa realmente buscar uma ajuda, fazer uma avaliação, nada descarta, né? As orientações que eu estou dando aqui para vocês, nada descarta uma avaliação, tá? Existem dificuldades específicas, neurológicas, inclusive, que vai precisar buscar realmente uma ajuda para entender todo esse processo. Mas eu tô falando de uma criança considerada normal, ok? Entre aspas, né? Porque normalidade é muito específico, mas uma criança considerada típica, ou seja, ela vai ter esses processos emocionais que a gente vai desenvolvendo, né? É mais primitivo as emoções, por isso que a raiva, o choro, né? A raiva, a tristeza, o medo, isso se potencializa muito na primeira infância. Por quê? Porque ela tá ali, se um bebê tá chorando e você fala assim, para de chorar, né? Gente, é a forma de comunicação do bebê. Ele precisa chorar para alguém entender que ele precisa mamar, que ele precisa ser trocado, que ele precisa, ele tá sentindo dor, tá? E a criança que é um pouquinho maior, ela precisa fazer birra, ela vai ficar um pouco desatenta nesses primeiros anos da vida. E à medida que ela vai crescendo, aí sim a gente vai começar a perceber se isso está normal, se não está. Mas a gente precisa estar atento, né? Que independente de ela ter ou não alguma coisa, essa criança é seu filho. E você vai precisar amá-lo independente do seu comportamento. Porque ele é o seu presente, né? Os nossos filhos, eu tenho 2 também, foram os nossos presentes trazidos. Eles não pediram para vir ao mundo. Então a gente vai ter que, independente das dificuldades, independente da sua paciência, falta de habilidade, eu vou precisar encontrar recursos para auxiliar. Então, neste momento, gente, de raiva, de impaciência, que nós pais estamos dentro de casa, com várias demandas, primeira coisa, quando eu tentar sair do controle, que eu ver que o meu gatilho, pensa assim, tipo, nossa, meu gatilho é quando meu filho não entra na aula online, por exemplo. Ou meu gatilho é quando meu filho tira todas as coisas do lugar.
Entende? Será que eu posso observar para mim, olhar para mim, para esses gatilhos meus e falar, calma, isso não é o motivo de eu bater, isso não é o motivo de eu humilhar. Eu vou sair de cena um pouquinho, vou tomar uma água, vou respirar, depois eu volto, começo de novo, entende? Eu vou tentar outros recursos, tipo como se fosse um semáforo, sabe? Tipo, pare, pense antes de agir. Então eu preciso dar uma, assim ó, entrou o gatilho, é como se fosse uma luz piscando vermelhinha. Tipo, para porque eu sei que daqui eu vou, né? Eu vou avançar para um sinal que vai ser irreversível na vida dos meus filhos, né? Vai causar prejuízos emocionais. Isso os estudos já mostram, né? Ele pode ir para vários caminhos, tá? Porque aí ele vai precisar, e muitas vezes ele vai reproduzir, como eu disse, esses comportamentos, porque é o que ele está aprendendo. Então a gente vai precisar, para pensar nos prejuízos, a gente precisa olhar pra gente também. Ah, mas eu vou me culpar? Não, não é que a gente vai nos culpar. Não existe um culpado numa situação. Existe uma sociedade, gente. Que nós estamos numa sociedade que a gente está percebendo que a gente está carente de tempo, carente de, sabe, de se acolher, de acolher os nossos filhos, a gente está impaciente, a gente está vivendo um momento difícil de adaptação, de mudança, coisas que a gente tinha de melhor, né, que é ir e vir, que era a nossa liberdade, a gente tá perdendo. Mas eu venho aqui para mostrar para vocês, tenham esperança, tenham calma, né? Esses momentos difíceis, né? Eu falo que não é mal que dure para sempre. Então, tem aí no coração de vocês, né? Que esses filhos, essas sementinhas que vocês estão plantando neste mundo, eles vão germinar. E o que eu quero germinar? Né? Ah, mas dá para ter uma garantia do que eu estou germinando vai gerar flores, frutos bons, saudáveis? Não, porque não existe só você, a pessoa para educar. Existem os professores, existem os amigos, né, as boas companhias, as pessoas que essa criança, né, vai ter em sua volta. Só que assim, gente, se a gente conseguir fazer a diferença, né, minimizar, não é perfeição, ninguém está exigindo pais perfeitos, filhos perfeitos, não, a gente está exigindo o quê? Cuidados, a gente está exigindo o quê? Afeto, né, socialização, um pouco de atenção, os filhos precisam de atenção, assim como nós também precisamos de um tempo para nós, por isso que às vezes nesses momentos difíceis a gente tem que falar, filho, hoje talvez eu não consiga conversar com você sobre isso, porque a mamãe hoje não tá, né? Eu preciso pensar. A gente não tem todas as respostas para os nossos filhos, naquela hora, naquele momento, entende? E eles precisam saber que nós somos humanos e nós não temos todas as respostas, entende? Então, gente, vamos causar, né? Vamos deixar para os nossos filhos o melhor que a gente tem, tá? Para aquele momento. Neste momento, você pode não estar sendo o melhor pai, melhor mãe, mas olha, bater, xingar, os gritos, né? Isso tudo impacta emocionalmente, negativamente na vida dos filhos, porque essas vozes, elas vão culminar para a vida, entende? E quer queira ou quer não, uma hora a conta chega, tá? Seja na infância, alguns mais cedo, outros mais tarde, mas essa conta, ela chega, ela tende a chegar. Então, que a gente possa, tá? Não ser perfeito. Tem momentos que você vai sair de si, de repente, puxa, hoje eu extrapolei. De repente, vale pedir desculpa pro meu filho. Filho, hoje eu errei, hoje eu gritei com você, né? Filho, hoje realmente eu fiz algo que eu não gostaria. Mas a gente precisa mudar essa chavinha, entende? Mudar para que a gente consiga mostrar para os nossos filhos que nós, em primeiro lugar, estamos no controle, tá? Nós, em primeiro lugar, nós podemos ainda, né, fazer a diferença na vida deles, porque eles vão crescer e eles muitas vezes vão fazer assim pra gente, a gente vai sentir, né? Porque quer queira ou quer não, faz parte da gente, né? E é uma sementinha, como eu disse, é um presente que Deus nos deu,
né, que Deus deu para cada um de nós e que a gente precisa cuidar e que a gente precisa amar, né, independente dos seus comportamentos, independente se tenha ou não um dia, né, ou venha a ter um diagnóstico, tá? Eu não vim, né, especificamente falar disso, mas é uma porcentagem pequena, mas existem, né? Mas, pessoal, é essa mensagem, né, de carinho que eu gostaria de deixar para vocês, tá? Plantem, tá? Uma sementinha de amor no coração de cada um dos filhos de vocês. E se essa mensagem, né, esse texto estiver tocando você, porque de repente você está passando por momentos difíceis com seus filhos, neste momento especificamente difícil, pensa assim, sempre há tempo de eu sentar junto com meu filho e falar, filho, hoje, a partir de hoje vai ser diferente. Vamos tentar me ajudar? Vamos juntos nessa caminhada? Entende? Há sempre um momento de mudança, mas precisa ser hoje, a gente precisa começar hoje, tá? Porque os filhos de hoje são os adultos de amanhã e a gente quer minimizar os riscos de vários transtornos, de criminalidades, de violência, tá? De ideação suicidas, né? De mutilações que a gente tem visto, né? Mostre a verdade para os filhos de vocês, mostre que na vida existe dor também, existe tristeza, mas também existe alegria, existe esperança. Então vamos passar juntos esse momento, ok? Isso vai passar e que realmente, quando passar, olha isso, gente, como é bom quando você passa por um momento e você fala, puxa, eu venci, né? Eu superei mais esse obstáculo da minha vida. Isso se chama resiliência e eles precisam ter isso, tá? Mas com xingamentos, com maus tratos, com punições, não gera aprendizado, muito pelo contrário, ok? Muita negociação para vocês, muita paciência, tá? Muitas trocas, olha, vamos tentar trocar com os nossos filhos, ao invés de punir, de colocá-lo, né, num castigo que, por exemplo, né, não adianta nada eu colocar o meu filho num castigo, ó, você vai ficar uma semana sem videogame, amanhã minha paciência tá menor, eu já libero, tá? Então vamos oferecer para os nossos filhos aquilo que eu posso cumprir, tá? Espero que tenha ajudado um pouquinho vocês, tá? Um beijo no coração de vocês. Qualquer coisa, eu estou à disposição, ok? Um forte abraço, um grande beijo para vocês.